Bem, eu fiz concurso aqui para o IFRS, feliz, depois de uma trajetória no magistério. Então, eu lecionei na história do Brasil, história do Rio Grande do Sul, tanto a nível de graduação quanto de mestrado e doutorado. E sempre entendi como essencial que se estudasse a história da maioria do povo brasileiro e das minorias também. E nesse sentido, a história da população negra no Brasil sempre foi um foco de estudo. Hoje, infelizmente, ainda é necessário que se coloque nas leis diretrizes e bases e leis específicas que é obrigatório o ensino da história da África e dos africanos no Brasil. Se tem que ter essa coerção, é porque antes não era estudada. Ela era ignorada, parecia assim que o nosso país, a história do Brasil, era história apenas dos brancos europeus. Quando se tem aí toda uma história da população indígena e negra que forma a maioria da população e que principalmente fizeram ao longo da história a maior parte da nossa riqueza e da nossa produção. Como dizia o Antonil, a população de origem africana, trabalhador escravizado, ele era as mãos e os pés do Senhor. Isso significa que o trabalho dessa população ela precisa ser valorizado. O Brasil foi o maior produtor do café do mundo e quem produziu esse café foram principalmente trabalhadores escravizados negros. O Brasil foi um dos maiores produtores de ouro no mundo, no período do século XVIII, e quem produziu esse ouro e diamantes também foram trabalhadores escravizados negros. Então, é uma preocupação que a gente já tem há muito tempo. Quando vim aqui para o IFE, na Feliz, uma região essencialmente germânica, e com muitas vezes preocupações de uma certa homogeneidade étnica, me preocupei com a questão de uma maneira mais formal. Então, a direção me nomeou como presidente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e, a partir daí, a gente começou a fazer, como diz o nome, estudos, e não só em relação à população de origem negra, mas também indígena. Dizer que aqui também tem populações indígenas, muitas vezes a gente vê assim, Morro dos Bugres. Bom, se Morro era dos Bugres é porque aqui existiam índios. Quando a gente vê aqui nessa região, como tem aí em São Sebastião do Caí, bairro dos Quilombos, em São Leopoldo, isso significa que tem populações negras também aqui nessa região, apesar de muitas vezes haver preconceitos e até racismo. Então, essa preocupação de dar importância, dar luz e combater o racismo é que nos levou a fazer parte desses estudos. É uma obrigação de ofício de professor de história. E hoje a gente já tem aqui, felizmente, mais colegas, e colegas que também têm uma preocupação com a temática. No início nós tínhamos menos funcionários e menos gente se preocupando com essas questões. Mas tínhamos uma imigração de haitianos muito grande. E esses haitianos não tinham acesso à instituição pública. Então nós entendemos que era uma obrigação do nosso instituto ofertar para eles, assim como se oferta curso de inglês e de extensão, curso de português para que eles pudessem terem maiores possibilidades na procura de trabalho.
ainda que não fossem afro-brasileiros, não importa, né? O processo de escravização que aconteceu foi em toda a América, e o povo africano, apesar das suas diferenças culturais, étnicas, ele é um continente, também, né, veio no mesmo processo. Então eu entendi que não havia por que discriminar, né? Olha, esses não são brasileiros, e o núcleo é para estudos afro-brasileiros, né? A BI. Então nós entendemos que isso aí seria, né, uma burocracia que só emperraria os objetivos do núcleo, e apesar de ter muitos problemas, primeiro diziam, olha, mas não tem livro, não tem professor, não tem, enfim, né? Tivemos muitos obstáculos, mas a gente foi vencendo e se construiu aqui, né, turmas com em torno de 30 alunos haitianos, que alguns deles até hoje estudam aqui no IFE, a partir da estrutura que a instituição foi dando, né, e foi se abrindo, se mudou principalmente a mentalidade de que isso aqui é uma instituição pública para poucos. Aos poucos a gente foi avançando, e hoje continuamos, né, não mais na presidência, mas colaborando com estudos, né, sobre a cultura africana no Brasil e mesmo a questão da história da África. Então, nós estamos fazendo agora estudos sobre a questão da abolição, sobre a questão do negro na Revolução Farroupilha, o massacre de Cerro dos Porongos, né, o episódio do Caldeirão, no Ceará, que são estudos muitas vezes não tão, né, visíveis na historiografia tradicional. Basicamente é isso aí, a gente continua, né, fazendo esse trabalho que ao mesmo tempo é de pesquisa, de ensino e de extensão.